Bom, galerinha, hoje vamos dar início à correção da atividade do dia 27/7, segunda-feira, da atividade língua portuguesa, sobre o descritor 21, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos e morfossintáticos. Então, pessoal, quem assistiu a aulazinha da segunda-feira, a videoaula, deve lembrar que esses recursos estilísticos são referentes às figuras de linguagem, como a onomatopeia, repetição de sons, aliteração, repetição de sons consonantais, assíndato, ausência do da conjunção o polissíndato, repetição diversas vezes do da adjetivação, que era a utilização de um ou mais adjetivos para dar mais expressividade ao poema. E os recursos morfossintáticos, também quem assistiu a aulinha deve lembrar qual é o efeito de sentido dos recursos morfossintáticos. Quais seriam esses recursos morfossintáticos? A questão da pontuação, a questão das palavras no diminutivo, que podem indicar desprezo, carinho ou ironia, a questão também das palavras no sufixo, assim que para dar uma maior expressividade. Então, quem assistiu a aula, certo, vai lembrar de todos esses recursozinhos aqui que eu falei agora, tá bom? Então, esse descritorzinho associado ao conteúdo do livro de vocês, poema visual e poema. Então, na segunda-feira foi proposta a atividadezinha no Google Formulário, com 6 questões para que vocês pudessem responder, né, após assistir a videoaula. Também teve a videoaula sobre o poema visual, né, dizendo todas as suas características. Então, vamos agora para a correção propriamente dita. Na questão 1, está incompleta aqui, eu não coloquei toda, mas eu posso falar agora o gabarito, certo? A questão 1, vocês tinham um poeminha aqui visual, certo? É um poema totalmente diferente de um poema convencional composto por versos e estrofes. É um poemazinho que muitas vezes forma uma imagem. No caso, aqui é como se o texto estivesse caindo, né? Assim, pessoal? Então, nessa questão, vocês teriam que interpretar da seguinte forma. Esse último verso aqui, que é a última linha do poema, condena o texto ao poço, foi escrito dessa forma por quê? Nesse poema visual. Então, esse versozinho aqui, condena o texto ao poço, o gabarito seria a letra B, que diria que é para representar a queda do texto no poço, tá certo? Então, a alternativa aqui, a correta, seria a B. Então, quem marcou a questão 1, a B está correto, tá certo? Porque é para representar a queda do texto no poço. Não é para representar a forma vazia, nem o sentimento vazio do poeta e nem o verso sem graça, tá bom? Na questão 2, vocês precisariam interpretar essa palavrinha aqui, férias. O que era que essa palavrinha, qual o sentimento que essa palavrinha estava exprimindo aqui dentro desse texto? Aí vocês tinham as alternativas de felicidade, indignação, raiva ou tristeza. Gente, se vocês leram o texto e pelo contexto dá para ver que aqui é um sentimento de felicidade. Querido diário, férias! Repetiu várias vezes a vogalzinha a palavra férias em maiúsculo para exprimir um sentimento de quê? De felicidade. Então, a alternativa correta aqui é a A, certo? Para quem acertou, parabéns. E quem não tem acertado, então precisa estudar mais um pouquinho, né? E praticar, tá certo? Aqui, na questão 3, seria uma questão de escrever, tá certo? A questão de escrever que era o seguinte: vocês tinham aqui o poema de José Paulo Paes e vocês precisariam explicar
Por que que no final do poema a palavra atim, ela foi escrita dessa forma, toda em maiúsculo, com os 3 pontinhos, com o ponto de exclamação, certo? Por que foi que ela foi escrita dessa forma, atim, certo? Então, a palavra atim aqui, ela foi escrita como? Para remeter ao som do espirro, tá certo? Ou seja, essas letras maiúsculas aqui, as letras maiúsculas, as reticências e o ponto de exclamação foi utilizado para reforçar a ideia que o espirro foi intenso. Então, essa foi a resposta. A palavra tim, toda em maiúscula no poema, foi para nos remeter ao som do espirro, porque quando a gente espirra, isso é o quê? Atim, então, para remeter ao som do espirro. E pelo fato de ter vindo com as reticências, os 3 pontinhos aqui, certo? Esses 3 pontinhos e um ponto de exclamação, foi para reforçar ainda mais a ideia que não foi um espirro qualquer, foi um espirro muito intenso, um espirro muito forte, tá certo? Aí eu coloquei mais essa observaçãozinha aqui para vocês. Qual foi o recurso estilístico empregado? Foi a onomatopeia, né? A imitação de sons, porque imitou aqui o som do espirro, tá certo? Foi a imitação de sons, a onomatopeia. E o recurso morfossintático empregado foi o quê? A pontuação, certo? As reticências e o ponto de exclamação. As aspas, pessoal, não tem as aspas, são as reticências e o pontinho de exclamação foram o recurso morfossintático, a pontuação, para dar mais significado ao poema, como também a onomatopeia, tá certo? Na outra questão aqui, que vocês tiveram que responder, foi a questão 4, né? Assim, na questão 4, foi utilizado o quê? O recurso morfossintático, né? As palavras no diminutivo, pobrezinho, menininho e passarinho. Então, vocês precisariam saber o significado dessas 3 palavrinhas aqui, pobrezinho, menininho e passarinho. Vocês precisam saber o significado dessas 3 palavras aqui dentro desse poema. Se significava o quê? Tenha sentido de carinho, desprezo, incompreensão ou tristeza. Então, nesse contexto aqui, quem marcou a alternativa A está correta, porque essas palavras no diminutivo, aqui nesse textozinho aqui, nesse contexto, servem para expressar carinho. Então, a correta é a A, certo? As 2 últimas foram para vocês interpretarem a imagem de uma xícara, né? Foi mais uma vez poema visual. Então, nessas imagens, vocês precisariam responder as 2 questões. Primeiro, questão 5. Como o poema Xícara encontra-se organizado? Através de que? Se é um poema visual, através de palavras e imagens, né? Através de palavras formando uma imagem. A imagem de quê? De uma xícara, tá certo? Então, através da combinação das palavras com as imagens que o compõem, que é a imagem de uma xícara. E na questão 6, nesse poemazinho visual da xícara, vocês precisariam saber qual seria o assunto. Então, o assunto seria o café saindo quente do bule, né? Tá aqui o cafezinho saindo quente do bule e a sensação que o poeta está em sentir o cheiro e o gosto do café, tá certo? Então, essa seria a resposta. O café quente saindo do bule e a sensação do poeta estar cheirando o café e, ao mesmo tempo, sentindo o gosto do café, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham acertado e compreendido esse conteúdo. E logo em seguida, vocês vão responder a mais 2 questõezinhas complementares sobre o conteúdo para reforçar mais ainda o aprendizado de vocês. Então, um forte abraço e até a próxima!